Muito bem, vamos falar sobre milagres. Temos falado sobre milagres, uma série sobre milagres. Pastor Wagner tem feito. E Deus trouxe ao meu coração um tema que é o maior de todos os milagres. Amém? Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 17, de 11 a 19. O maior de todos os milagres. Qual será o maior de todos os milagres? Será que é importante pregar sobre milagres? Talvez alguém possa pensar assim, mas tem tanta igreja milagreira que a teologia se baseia só em milagres. Jesus achou importante que hajam milagres e a gente vai ver essas coisas hoje. Então, Lucas 17, de 11 a 19 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a tua fé, ou a sua fé, te salvou. Esse texto fala de um momento em que Jesus cura 10 leprosos. Mas lá em Mateus capítulo 8, de 1 a 4, também fala de um leproso que estava em Cafarnaum, e que Jesus toca no leproso. E é preciso que você entenda o que é a lepra. A lepra, na Bíblia, era símbolo de desgraça, maldição e pecado. Alguém que era leproso era colocado fora da cidade. E mesmo fora da cidade, se passasse alguma caravana, alguém atravessando o deserto, eles tinham que balançar um sino e dizer: eis que vai aí o imundo. Ele tinha que declarar a sua imundície para que as pessoas não se aproximassem. Havia algumas coisas, alguns rituais dos judeus. Os judeus não podiam tocar em mortos. Lembra que quando Jesus ressuscita o filho de Naim, a Bíblia enfatiza: então ele tocou no esquife. O meu tio era ignorante de dizer que o esquife era um instrumento musical, mas o esquife era um caixão. Jesus tocou no morto. Jesus contrariou as regras dos judeus porque ele tinha autoridade e poder sobre a morte. Você não podia tocar em mortos, e você não podia se aproximar, nem tocar em judeus, e nem os judeus podiam falar com as pessoas, a não ser de longe. Por isso esse grupo de longe grita: Jesus, tem piedade de nós. De longe, ficaram à distância: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E Jesus diz para eles: vão e se apresentem ao sacerdote. O sacerdote era uma espécie de vigia da saúde, de agente de saúde, de muitas coisas que o sacerdote fazia. Uma delas era testificar se alguém estava doente e precisava estar fora da cidade, ou se alguém estava curado. Só ele podia certificar a cura, só ele podia declarar a cidade. Tanto que no episódio de Cafarnaum, citado em Mateus capítulo 8, Jesus diz assim: não fala para ninguém, vai apenas e apresenta-se ao sacerdote. Jesus está protegendo a vida daquele moço, porque se ele fosse falar com alguém: estou curado, a pessoa teria o direito de apedrejar ele. Apenas o sacerdote podia dizer que ele estava curado. A lepra representava algo terrível, e sempre que eu falo de lepra me comove, porque eu tive lepra com 7 anos de idade, já contei isso aqui. Não cheguei a ter ferida, cheguei a ter uma mancha no queixo que era dormente. O ranceniano, ele não sente, a carne se torna insensível, por isso ele vai se mutilando. Recentemente, indo para o projeto Ponte, dirigindo, lá em Piraquara, no cemitério, eu tinha algumas Bíblias que tinham sobrado, que eu tinha entregado.
E eu vi uma mulher, ela estava andando de costas, uma senhora, e Deus falou assim, para, entrega uma Bíblia a ela. Eu falei, não é isso, não é coisa de Deus, é coisa da minha cabeça. Como é que eu vou entregar a Bíblia para uma mulher assim na rua, parar um carro do lado, ela vai sair correndo, gritando, é assalto? E Deus insistiu comigo. E quando eu parei, aquela senhora virou o rosto para mim, e o seu rosto, completamente roxo, tomado pela lepra. E eu chorei com ela. E ela disse, eu descobri que isso está comigo há 10 anos. Eu dei a Bíblia a ela e eu fiz uma oração com uma convicção tamanha. O Senhor Jesus vai curar você. Dei a Bíblia àquela mulher e clamei ao Senhor, ali na rua, dentro do carro, para que Deus curasse a vida dela. A lepra flagelava pessoas. E 10 leprosos, então, são curados, porque quando Jesus manda eles se apresentar, e eles vão no caminho, enquanto eles iam, eles foram purificados. 10, com o de Mateus 8, 11, um time de futebol, né, pastor Wagner? Mas apenas um voltou. Voltou, prostrou-se diante de Jesus, o adorou e agradeceu. É curioso, se você estudar a Bíblia sobre milagres, vários milagres o pastor contou aqui, pessoas que foram ressuscitadas, pessoas que foram curadas, pessoas que não podiam andar, passaram a andar, pessoas cegas, e em raros ou nenhum, você encontra alguém agradecendo Jesus. Já parou para pensar nisso? Eu estive olhando alguns milagres. O filho da viúva de Naim não falou muito obrigado. Nem Lázaro falou, oh, obrigado, hein, valeu, você me ressuscitou, estava morto lá dentro, tiraram a pedra, eu estou aqui, obrigado, Jesus. Você não encontra isso, irmão. Mas esse moço, ele volta, prostra-se diante de Jesus, a palavra diz, ele era samaritano, ele prostra-se aos pés de Jesus, e esse samaritano, então, diz, muito obrigado, ele agradece, e Jesus se espanta e diz, não foram todos os 10, onde estão os 9? Irmãos, eu tinha um amigo que estava com câncer, leucemia, terminal, e ele disse assim, Jesus vai me curar, e quando eu estiver curado, eu vou servir a Jesus. E ele foi curado, e ele não voltou para servir a Jesus, e eu fiquei tão indignado com aquilo, tão chateado. Passaram-se anos, e anos depois, graças a Deus, ele agora realmente está servindo ao Senhor. Ele voltou, e ele tem buscado ao Senhor, ele tem vivido uma vida cristã, mas ele levou anos para voltar e agradecer. A lepra tinha relação com maldição. Olha os casos de lepra na Bíblia. Uzias, que se engrandeceu, acabou leproso. Naamã precisou se humilhar diante do profeta de Israel para que a lepra fosse curada. Geazi recebe uma maldição do profeta que diz, tu e a tua casa sempre terão lepra. Isso é muito triste. E Jesus realizou esse milagre e tantos outros milagres, meus irmãos. João 21, 25 diz assim, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas essas coisas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus curou muita gente. Mas quem voltou para agradecer? Quem não foi só curado do corpo? Sabe por quê? Tem uma coisa que a gente não pensa. A menina que Jesus ressuscitou, morreu depois. Lázaro, alguém viu Lázaro essa semana aí, pastor Alves? Não, ele morreu. Todos que Jesus curou, morreram, inclusive esses 10 leprosos. Passa um tempo, e é natural da vida, que você perca a vida. Então, Jesus fez grandes sinais e grandes maravilhas. Jesus começa o seu ministério com um grande sinal, com uma grande maravilha. Aquilo que a gente chama de operação de maravilha, ele transforma a água em vinho. 30 anos, primeiro grande milagre de Jesus, depois ele multiplica pães e peixes, ressuscita muitos mortos, transforma a água em vinho, cura enfermos e liberta muitos endemoniados. Então Jesus fez muitos sinais, muitas maravilhas, desde o Velho Testamento que Deus faz coisas grandiosas. O povo hebreu se acostumou a ver milagre. Pensa um povo que viu o mar vermelho se abrir, passarem a pé seco e depois verem todo um exército ser destruído.
Pensa o povo que andou no deserto e tinha comida, e tinha sombra só para eles, uma sombra privada. Pensa um povo que viu o seu povo ser liberto através de 10 pragas terríveis, monstruosas, assustadoras, e a última delas, a morte de todos os primogênitos, menos daqueles que tinham o sangue na verga da porta. Esse povo está acostumado com milagre. E esse povo do Novo Testamento sabe, pastora Meg, o que aconteceu no Velho. Então eles estão acostumados. A cobra de Deus engole a cobra dos feiticeiros. A gente está acostumado com esse negócio aí. É tranquilo. Isso é normal. Milagres, 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 milagres. E mesmo assim, o seu coração não se converte. Muitas curas. E nós? Já vi milagres tremendos. Eu vi a dona Maria Magricela, com câncer nos ossos, ser batizada numa piscina Tone, pastor. E o pastor disse assim: ser curada e receba Jesus. E dona Maria viveu, foi curada, milagrosamente. Me arrepia. Só de lembrar me arrepia. Vi a Angelita, uma magricela também. Acho que é coisa dos magricelos, né? Viu? Então emagreça que você vai ver milagre. A Angelita ia ter um filho. Pastor Alves, o médico, disse para ela assim: tira essa criança. Tem mais mioma aí do que criança. Essa criança vai nascer sem cérebro. Essa criança vai nascer sem perna, sem braço. Tira essa criança. O médico insistiu. Ela disse assim: eu creio no Deus que me prometeu um filho. E aliás é uma filha. E ela nem sabia o sexo ainda. Irmãos, toda a igreja tremeu de medo. Quando eu soube que a Angelita foi para a maternidade, eu falei: ai meu Deus, e agora? 2 anos depois, a garota que não teria cérebro nem membros, estava correndo e fazendo uma bagunça tremenda dentro da igreja. Isso é milagre, meu irmão. E Deus faz porque ama. Deus cura pessoas. Deus transforma. Deus já me curou do rim. Eu tinha pedra no rim. Tinha uma crise a cada semana. Desmaiava no hospital. Tomava injeção. Um dia eu falei assim: Senhor, entrega. Eu falei mesmo, vocês vão rir, mas é verdade. Eu disse: Senhor, nas tuas mãos eu entrego minha alma. Paguei. Daqui a pouco meu cunhado: acorda, cara, vamos embora. Eu falei: hã? Não, você tomou injeção aí, dormiu, ainda ficou falando uns negócios aí. Você está entregando minha alma para Deus, cara. Estou com pedra no rim. E aí entrei para uma empresa que tinha plano de saúde, pastor Wagner. Aí fui lá fazer o exame, né? Vou ver o tamanho da pedra, para fazer a operação. Na época estava surgindo um tal de litotripsia, né? Que batia, não precisava operar. Eu falei: vou fazer. O cara foi lá, botou o negócio, machucando os créditos, falou assim: cara, tu está querendo armar, né? Eu falei assim: armar o quê? Para ficar em casa, tu não tem nada aqui. Eu falei assim: não, eu tenho, cara. Aí ele falou assim: tem não, cara, seu rim é de uma criança, você é um 7-1, você não quer trabalhar. E aí, eu lembrei, meus irmãos, que 15 dias antes, eu estava num culto, pastor Daniel, e um pastor careca, os carecas são benços, né? Pastor André Salgado, falou assim: tem gente aqui com problema renal, vem aqui, Deus quer te curar. E eu fui com a mão no rim, botei a mão assim, senti um calor aqui na mão, falei: meu Deus, meu irmão está pegando fogo. Quando eu voltei para o banco, Jaqueline, eu voltei soprando a mão, um calor. Jesus me curou, meu irmão. Jesus cura você fisicamente, é verdade. Jesus fez coisas grandiosas, curou a sogra de Pedro, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, a mulher encurvada, paralíticos e tantos outros que Jesus curou, inclusive eu. E talvez você, se não curou ainda vai curar. Cheguei aqui, o foco da mensagem não é esse, mas eu estou com um amigo missionário lá em casa, ele falou assim: Deus vai mudar seu sermão. E quando eu sentei ali, Deus começou a me falar, e no final o pastor Wagner vai orar. Você não vai precisar se constranger, vir à frente, mas tem mulheres aqui que sonham em ter um filho, e Jesus vai dar um filho para você, porque essa é a promessa de Deus na palavra. Ele abre a madre daquela que quer dar à luz.
Eu e Simone participamos anualmente de um encontro de casais. Outro dia um irmão me ligou e falou assim: pastor, aqui tua oração aqui. Aí mostrou a garotinha. Lembra que o senhor no encontro de casais falou assim: quem quer ter filho vem aqui? Eu fui, meu amigo foi, a mulher dele está grávida também. Porque é promessa do Senhor, minha irmã. O médico disse que não pode, esqueça o que ele falou. Há um milagre de Deus para ser operado na sua vida, e Deus pode fazer o melhor. Mas o que eu quero dizer para você essa noite, e que eu quero que fique marcado no seu coração, é que o maior de todos os milagres não é físico, mas é na alma, é na transformação do seu espírito. Eu vi esse milagre dentro da minha casa. Mamãe orou 40 anos. Sabe o que é 40 anos? Tem um monte de gente aqui que não tem 40 anos, para que meu pai se convertesse. E um dia eu vi meu pai na igreja levantar a mão e entregar a vida a Jesus. Depois de 40 anos de casado, orando, sofrendo, com um homem bom. Meu pai era um homem bom, mas incrédulo, contra o dízimo, mão de vaca. Pastor Wallace, difícil de ofertar o homem. Ele entrega a vida a Jesus, porque mamãe orou e creu nesse grande milagre, que é o milagre da salvação. A conversão é o maior de todos os milagres. Quer ver milagre? Olha para a vida de Saulo, olha para a vida de Zaqueu, olha para o ladrão da cruz, que o pastor Wagner tanto belamente enfatizou na mensagem da manhã. Olha a vida de Lídia, vendedora de púrpura. Olha a vida da moça que dava lucro aos seus senhores através de adivinhação. Olha para Nicodemos. Olha para o eunuco da rainha de Cadace. A conversão é uma transformação tremenda que aquela sua amiga do trabalho, aquele seu amigo da faculdade precisa conhecer. Às vezes a gente se espanta com algumas histórias de conversão. Ouvi no rádio recentemente um pastor pregando, pastor Miguel, e ele disse que um policial crente prendeu um traficante, e o traficante jurou, ele disse assim: eu vou para a cadeia, mas quando eu voltar eu mato você. E aquele homem, no cumprimento do dever, efetuou a prisão. Aquele traficante ficou anos e anos preso, muito tempo preso. Um dia, esse policial crente está com a família na praia e olha distante, vê uma pessoa e conhece o rosto daquela pessoa. E aquela pessoa era esse traficante. E ele levanta e vai caminhando até o policial. Chega lá e ele diz assim: a paz do Senhor, eu agora também sou de Jesus. Porque na cadeia ele entregou a vida para Jesus. Jesus transforma pessoas, meu irmão. Jesus muda o coração. A coisa mais difícil para um homem não é ser curado fisicamente, mas a coisa mais difícil para um homem é experimentar o milagre da transformação do seu coração. Jesus quer transformar o coração daquele homem que tem um coração de pedra. Essa é a grande questão de Deus com o homem, é salvar a sua alma, porque o seu corpo, de uma forma ou de outra, segundo Paulo, vai se corromper e vai chegar a fenecer ou morrer. Esse milagre do coração, ele opera no coração do homem. Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe qual foi o verbo, pastor Daniel, que ele usou? Cria. O mesmo que Moisés escreveu para dizer: criou Deus os céus e a terra. É criar do nada. Davi não estava dizendo assim: dá uma melhoradinha aqui, pastora Vivian, no meu coração, dá uma reformadinha, uma pintura. Não, acaba com esse coração e cria um novo coração do nada, do zero. O mesmo verbo da criação: cria, Senhor, em mim um coração. Filhos de Deus, meu irmão, são gerados. Acho que por isso que Deus me deu essa direção de orar por mulheres que querem engravidar. Porque é criado nada. Só Deus pode fazer isso. Deus gera do nada.
Não há nada. A gente não cria nada no mundo, a gente transforma e faz mutação de coisas. Deus cria a partir do nada. Deus cria a família no solitário a partir do nada. Da solidão Ele gera vida. Deus cria vida àquele que está morto. Deus ressuscita aquele que não pode viver. Deus é Deus, meu irmão. E Ele faz aquilo que lhe convém. Ele é soberano, Senhor de toda a terra, da tua vida. A tua doença não é nada para Ele. O teu coração de pedra pode ser esmiuçado pelo poder de Deus. A Bíblia diz que a palavra penetra e transforma o coração do homem. Esse milagre é um milagre que muda o coração e que opera no coração do homem. E esse milagre também transforma o caráter. E é a ressuscitação de um homem. Porque todos nós, segundo a Bíblia, Meg, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nunca esqueço de uma mulher que me procurou e disse: eu preciso morrer. Você é psicólogo, me autoriza a morrer. E Deus me falou, e eu... psicólogo, né, Alessandra? Desesperado, sei o que eu falo para ela. E Deus falou assim: diga para ela que ela não precisa morrer, ela já está morta. Ela precisa ressuscitar. Esse ressuscitar de Deus na vida do homem, meu irmão, é o maior milagre da história. É gente que foi transformada, é gente que não era e que agora passa a ser, é gente que não vivia, que estava morto, doente. As pessoas que se suicidam, irmão, não morrem, elas já estão mortas. Elas só entregam o corpo ao vaticínio de perder a vida, mas elas já estão mortas por dentro. E você tem as palavras de vida eterna. Deus te deu autoridade. Esse milagre transforma o caráter e é aquilo que ressuscita a vida do homem. Esse milagre é o essencial na vida de todos os homens, mais do que a cura física. É maravilhoso curar alguém fisicamente. Deus pode te usar para isso. É ótimo orar por alguém e ver o enfermo se recuperar. Oh, como ansiamos por isso. Mas às vezes não é possível. Já contei isso aqui, mas talvez muitos não ouviram. Fui fazer uma visita a um homem. Falaram assim: vamos fazer uma visita. Sabe aquele negócio, pastor Wagner? A igreja marcou domingo chovendo, 3 da tarde. Quem estava lá para fazer a visita? Só o Marivaldo sozinho. Só eu. Deu a hora, liguei para o amigo: ó, vou poder ir não, me tenha por escusado. Ó, liguei para outra menina, ela falou: ih, menina, aqui o bolo queimou, eu vou demorar muito. Eu posso até ir para aí, mas vou levar umas 2 horas. Falei: 2 horas já está começando o culto, né? Então eu vou sozinho lá, um barraco, no meio da favela em Caxias. E eles falaram assim: ó, e vai preparar lá que o homem está com câncer no pulmão. Ó, Marivaldo, ele está cuspindo o pulmão. E eu entrei naquele barraco, sujo, pobre, aquele homem abatido, e tossia literalmente pedaços de sangue. E eu já entrei chorando naquele lugar. E eu pedi tanto a Deus: Senhor, cura esse homem, transforma. Marcelo, eu queria que Deus curasse ele. E quando eu orei, eu fiz para ele o plano da salvação, pastor Ovison, ele entregou a vida de Jesus, e ele chorou, e ele disse: eu errei, eu pequei, que eu bebi muito, minha mãe falou para eu não beber, minha mulher falou para eu não beber, meu filho, mas eu bebi e fumava, agora eu estou com câncer no pulmão, eu estou destruído. Eu pensei que a bebida ia me destruir, quem me destruiu foi o cigarro. Pá, meu irmão, ora por mim. Nem seminarista eu era, eu orei por ele, falei: entregue sua vida a Jesus hoje, Ele pode te curar. Eu creio nisso. Mas quando eu saí daquele barraco, a voz de Deus veio a mim e disse: eu vou levar ele. E eu lembro que eu encostei no poste, eu comecei a chorar, porque eu não me conformava com aquilo. Eu falei: Senhor, eu orei, e o Senhor vai levar ele. E o Espírito de Deus disse suavemente a mim: um dia você encontrará com ele na eternidade. É duro ver alguém morrer,
Mas é precioso saber que esse alguém tem a vida eterna dada por Jesus. Maior milagre, irmãos. Todos os milagres são maravilhosos. Jesus disse que se não tivesse milagre, o povo nem se convertia, pastor Alisson. Milagre tem que existir. A igreja tem que ter sinais. Isso é Bíblia, é a Bíblia que diz. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Eu creio. Jesus cura a gripe, o encravada, câncer, tudo. Ele é poderoso sim para curar. Ele é o Deus da cura. Ele é aquele que transforma o doente em alguém firme, forte e saudável. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de buscar o Senhor pela vida daqueles que estão enfermos, mas não tire do seu coração. O maior milagre que existe é ser salvo por Cristo Jesus. Esse milagre o Senhor nos mandou realizar em todo mundo. Todo mundo. Todos devem conhecer o Salvador, aquele que muda, aquele que transforma vidas. Jesus pode mudar o caráter de um homem. Tem coisa mais preciosa do que Jesus transformar o caráter de um homem que ninguém gostava dele. Tem gente que nem o cachorro gosta. O cara chega em casa tão bêbado que nem o cachorro quer lamber o focinho dele. Mas Jesus pode transformar esse homem num homem redimido, num homem crente, num homem fiel. Eu trabalho num centro de recuperações como voluntário da Igreja Alameda. E eu prego para cada um adicto em drogas, e eu digo para eles: a droga não é um acessório que a gente tira de você como se tira um boné. A droga é você. O alcoólatra é você. Você. Você tem que morrer. Você tem que ser transformado. Você tem que ser mudado. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você vai continuar rodando o ciclo do vício e nunca será curado. Porque a transformação precisa vir de dentro para fora. A transformação do homem adúltero tem que vir de dentro para fora. A transformação da mulher alcoólatra tem que vir de dentro para fora. A transformação daquele que usa droga tem que vir de dentro para fora. E só vem de dentro para fora quando eu estou disposto a nascer de novo. Oh Jesus, salve essa geração. A essa hora que você está aqui na igreja, os bares de Curitiba estão cheios de pessoas bebendo e usando droga. Porque não tem um motivo real para viver, que é Jesus. Jesus é o motivo da minha vida. Jesus é aquele que pode me transformar. Creia nisso. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meu irmão, você é a 100ª ovelha que foi alcançada. Você é a moeda preciosa que aquela moça achou e deu uma festa. Você é o filho que foi embora e que voltou, e que o pai te acolheu no portão com um abraço e disse: vem, filho amado, vamos fazer uma festa, churrascão que o pastor Wagner gosta e eu também, amém? Porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esses somos nós, transformados por Deus. Todo milagre é precioso, mas esse não tem tamanho, meu irmão. Há muito mais alegria no céu por um que ao lar voltou do que por um rebanho todo que jamais se afastou. Esse milagre precisa acontecer na sua vida hoje. Jesus quer fazer esse milagre aqui. Eu sinto que há pessoas aqui que não entregaram a sua vida a Jesus. Não é aceitar Jesus, você não precisa aceitar Jesus, que Ele não tem problema nenhum com rejeição. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa fazer como esse moço fez. Voltou, dobrou-se diante do Senhor e o adorou.
e agradeceu e o adorou. É isso que precisa acontecer com você, e esse é o primeiro milagre tremendo que Deus quer fazer aqui essa noite. Transformar a sua vida. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deixa Deus realizar esse milagre com você. Talvez tenha alguém aqui que tem raiva de crente. É desse tipo de gente que Jesus gosta. Zangado com esses crentes, né? Não sei o que esse povo tanto faz reunido cantando. Não sei o que esse povo tanto faz que vai na igreja lá e fica chamando a gente para aceitar Jesus, para ser salvo. É com você que Deus está falando essa noite. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer transformar o teu caráter. Jesus quer mudar os teus conceitos. Jesus quer habitar dentro do teu coração e fazer de você uma nova criatura. Você crê nessa palavra? Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Entregue a sua vida. Diga: Jesus, entra na minha vida. Eu sinto que é uma pessoa. Renda-se a Jesus. Ele é o teu Senhor. Você só ainda não descobriu isso. Louvado seja Deus pela vida desse moço. Há mais alguém? Em nome de Jesus, diga: eu quero ser de Jesus. Mais uma vida lá atrás, louvado seja Deus. Mais uma moça, louvado seja Deus. Jesus quer habitar dentro do teu coração. Amém? Jesus quer que você seja salvo, mais do que ser curado. É claro que Ele pode te curar, e vai te curar essa noite, mas Ele quer que você seja salvo. Havia um homem tremendo lá no Rio de Janeiro, pastor Mauro Israel Moreira, um grande pastor, pregador da igreja em São Gonçalo. Que homem brilhante. Contraiu um câncer terrível. Pensa seu pastor com câncer, seu pastor emagrecendo, seu pastor fazendo aqueles exames difíceis, e você na igreja chorando, orando: Senhor, cura o meu pastor. Um dia aquele pastor toma a palavra e diz assim: se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus, mas se eu morrer, eu verei a glória de Deus. Esse homem tinha convicção da sua salvação eterna. Irmãos, ele morreu e fala até hoje. Seus livros falam até hoje. Quem é do Rio sabe, seu testemunho em São Gonçalo é comentado até hoje pelos camelôs da cidade. Porque foi um homem que disse: eu vou ver a glória de Deus. O crente não teme a morte. Pastor Wagner pregou hoje aqui sobre a cruz, sobre o milagre da cruz, sobre a gente não ficar desesperado com aqueles que dormem em Cristo Jesus. E Jesus quer transformar a sua vida nessa noite. Jesus quer fazer esse milagre em você, que levantou a mão. E eu quero convidar esses que levantaram a mão, que venham aqui à frente. Pastora Vivi, pastor Wagner, vão estar aqui juntos. Podem vir, não tenham vergonha. Receber Jesus é a melhor coisa que você pode fazer. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por essas vidas. Acaba de acontecer um tremendo milagre de Deus aqui nesse lugar. Gente que entregou o seu coração para Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, por isso. O maior de todos os milagres. Mas Deus ainda quer fazer mais. Deus ainda quer fazer mais. Eu quero chamar o pastor Wagner aqui. O pastor Wagner vai estar ministrando a ceia. E eu tenho convicção que Deus quer gerar filhos aqui. Você não precisa vir à frente. Você vai botar a mão no seu ventre. Pastor Wagner vai orar. E daqui a algum tempo, isso aqui vai estar cheio de criança correndo. Amém. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Ele gera do nada. Ele cria vida. Porque Ele é o Deus da vida. Então creia nisso. O médico falou para você que você não pode ter filho, que seu marido não pode ter filho. Esqueça isso.
creia no poder de Deus, naquele que pode fazer muito mais, em nome de Jesus. E fique de pé para a gente orar, meu irmão, minha irmã. Coloque a mão sobre sua barriga, você. Se você está com seu marido aqui, peça para ele colocar a mão também. Feche seus olhos. Vamos orar por esse milagre. Hoje é noite de milagre no ventre. Senhor, nós queremos profetizar filhos nessa noite. Filhos. Pai, se é uma palavra ou um diagnóstico contrário, nós declaramos que agora ele cai por terra em nome de Jesus. E o Senhor vai colocar a mão sobre essa mão agora, em nome de Jesus. Porque a sua mão está movendo esse lugar, transformando pessoas, mudando vidas. E nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que a mão do Senhor toque no ventre dessa mulher, na mão desse marido. E nesse instante, o Senhor comece a desobstruir todos os obstáculos para o milagre. Se é trompa, se é útero, Pai, em nome de Jesus, cura esse ventre em nome de Jesus. Se o problema é no marido, toca no marido agora em nome de Jesus. E que ainda essa semana possamos ouvir testemunhos na tua casa de homens e mulheres que viveram esse milagre nessa noite, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Vamos pegar o contato dessas pessoas que vieram aqui à frente. Quem não recebeu o pão e o cálice, levante sua mão para a ceia. Vamos entregar a você o pão e o cálice. Eu estou sem o meu, eu dei para alguém aqui o meu. Eu preciso de um cálice para mim, por favor, Davi. Esse cara é completo. Mais alguém está sem o pão e o cálice? Ou na sua casa você está sem o pão e o cálice? Você pode se preparar, pegá-lo aí. Nós vamos nesse momento fazer a ceia do Senhor. E depois vamos orar por outros milagres que porventura possam precisar ser colocados diante do Senhor. Porque estamos toda semana aqui, as pulseiras vão ser espalhadas pelo altar. Você pode pegar a sua pulseira e levar para casa. Pastor, quanto custa a pulseira? A pulseira só tem uma intenção: colocar no seu braço e lembrar de que você está buscando por um milagre e orar por ele todo dia. Amém? Você vai orar e dizer: estou na aliança de milagre. Senhor, meu milagre está aí. Você vai dar um nome para o seu milagre, vai dizer o porquê você está buscando o seu milagre. Amém? Pega o pão, cadê? Pão e cálice. Chique, né, irmãos? Toca mais alto. Aumenta o meu retorno aqui, por favor. Irmão, Jesus, ele pegou o pão e ele partiu o pão e ele deu uma orientação aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. E aí Paulo vai orientar que devemos pegar o pão em memória a Jesus, até que ele venha. Ele vai voltar breve, porque ele já está pertinho. Eu estou desde criança esperando ele voltar. E eu tenho dito: Senhor, eu não queria morrer não, eu queria ver o Senhor voltar. Podia ser essa madrugada, né, irmão? Mas com tão pouca gente querendo, acho que ele vai esperar mais um pouco. Podia ser essa madrugada, amém? De manhã eu falei sobre o céu, né, sobre a mensagem da ceia e também a mensagem da cruz. Foi tão bacana a gente cantando que a cruz nos libertou. Não foi essa que a gente cantou outra. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei até por uma. Esse é o hino que todo crente tem que cantar todo dia. Quem ama a mensagem da cruz aqui diz amém. Então você tem que levar até morrer essa mensagem para frente. Eu falei pela manhã aqui, eu fui pregar num congresso na Assembleia de Deus, tocou essa música. Fui pregar num congresso metodista, tocou essa música. Eu fui numa igreja presbiteriana, numa consagração de um pastor amigo, tocou essa música. Essa música é uma música universal. Ela não é do Bispo Macedo, ela é universal. É um tratado do céu com a terra, para que você declare: quem ama a mensagem da cruz tem que falar de Jesus.
Você vai pegar o aplicativo amanhã, vai falar de Jesus. Você vai chegar lá na clínica médica amanhã para fazer o exame, vai falar de Jesus. A empregada vai chegar na sua casa, amanhã você vai falar de Jesus. Você vai falar de Jesus até você morrer. Porque não tem outro para falar dessa mensagem. Jesus partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido pela Alameda. Fazer isso em memória de mim, em memória ao Senhor Jesus. Comamos o pão nessa noite. Depois de haver ceado, Jesus pegou o cálice dizendo: essa é uma nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, em memória ao Senhor Jesus. Tomamos o cálice nessa noite. Hoje tomamos a ceia aqui na terra, mas em breve estaremos nas bodas com o Cordeiro, na Nova Jerusalém, tomando a ceia com o Senhor. Rega sua mão bem alto, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, porque a mensagem da cruz nos garante que chegaremos muito breve na Nova Jerusalém, onde não há tristeza, onde não há choro, onde não há dor. Te louvamos, Pai, nesta noite, porque a mensagem da cruz nos alcançou, porque fomos transformados, e nessa noite outros irmãos também receberam a mensagem da cruz, entregaram o seu coração para o Senhor e vão começar uma nova fase na sua vida, na caminhada até a Nova Jerusalém. No nome de Jesus oramos, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos cantar essa canção. Chega para frente vocês, povo lindo. Vamos cantar essa canção, Senhor, antes da gente ir embora. Depois a gente vai orar pelos milagres. Se você tem milagre, você vai vir para cá para a gente orar. Vamos cantar essa música antes. Vamos lá? Em nome de Jesus.